Bem-vindo ao Produtor Quer Saber. Hoje nosso assunto é condomínios de armazéns rurais. Vamos mostrar o trabalho de uma aluna do curso de mestrado do programa de pós-graduação em agronegócios da Universidade de Brasília. A engenheira agrônoma Amanda Gaban está aqui com a gente no estúdio para contar todos os detalhes para você sobre este trabalho. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Bom dia, produtor rural também. Agora, Amanda, conta para a gente um pouquinho desse trabalho. Para começar, falando da importância do agronegócio brasileiro, qual o percentual do setor nas exportações do país? Antes da gente conversar sobre os condomínios de armazéns rurais, é super importante falar a importância do agronegócio brasileiro, né? Hoje, os produtos agrícolas aqui no país, eles são super importantes na balança comercial brasileira. Esses dados são de estatísticas das exportações desses produtos do Brasil em 2015 e 2016 também. A gente pode observar que a soja é um dos principais produtos commodities do país que exporta. Ela representa em 2016 em torno de 16% na pauta das nossas exportações brasileiras. Ela também segue pelo açúcar de cana, carne de frango, farelo, celulose, carne de bovino, café em grão, milho em grãos. Mas a gente pode observar por essa tabela que os principais produtos são os grãos mesmo. E com foco ainda mais na soja que está sendo exportada pelo país. Aqui é só uma continuidade da tabela, mostrando mais alguns produtos brasileiros, né? Os principais produtos, né? E o quanto eles são representativos na pauta das nossas exportações. Todos esses produtos brasileiros, eles representam em torno em 2016, algo em torno de 40% das nossas exportações. Em 2015, eles representaram em torno de 38%, então a gente pode observar que sempre eles estão crescendo ao longo dos anos, ao longo das safras. E é super importante esses produtos porque eles auxiliam a manter a balança comercial brasileira favorável, com saldo positivo. Se discute muito hoje no meio acadêmico justamente essa importância, se busca valorizar cada vez mais, porque há bem pouco tempo atrás o pessoal não olhava muito para a questão da balança comercial. Começou a pesar com a questão da economia, com as mudanças dos cenários. Como é que o agronegócio está sendo discutido dentro do meio acadêmico? O agronegócio ele tem uma representatividade muito grande hoje no meio acadêmico, né? Eu acho que só por a gente ver essa parte da representatividade dos produtos agrícolas, né? Nas nossas exportações e o quanto a gente produz, o Brasil é considerado um dos maiores celeiros agrícolas do mundo, né? E hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais importante perante a nossa economia. E perante principalmente os outros países também, porque a gente tem a China, que é uma grande compradora da gente dos grãos, né, de soja, milho, esses produtos, e nós temos também os países concorrentes. Então é super importante a gente identificar em toda essa cadeia produtiva de soja, de milho, dos grãos, quais são os principais produtos exportados, os problemas que tem, as vantagens que a gente tem, para que a gente sempre consiga ganhar mais mercado externo e para que esses produtos eles sejam competitivos diante dos principais concorrentes. Isso é super importante também. Qual é desse trabalho, né, que os acadêmicos fazem em relação a levantar, saber a realidade, o perfil do agronegócio, que com números não tem o que discutir, né? Estão ali mostrando o Brasil como locomotiva do mundo e tal, né? Mas ainda assim você fala que estudam os problemas, porque a cadeia enfrenta vários problemas com logística, quer dizer, isso está em discussão dentro do meio acadêmico? Sim, e esse é um dos principais itens que a gente tem como discussão dentro do meio acadêmico, né? Para que a gente consiga ganhar mais mercado externo, para que nossos produtos eles sejam competitivos, a gente precisa identificar quais são os problemas ao longo da cadeia produtiva deles. No caso aqui, principalmente dos grãos e da soja, que é o nosso principal produto exportado, na logística agroindustrial, principalmente o gargalo, a gente tem o déficit na armazenagem, que é um dos principais gargalos da logística agroindustrial. E a gente pode observar que desde a safra de 1999, 2000, até numa das últimas safras, a gente sempre teve uma produção crescente dos grãos, né, representado por essa linha azul. Então a gente sempre está crescendo em produção, em produtividade, em aumento de produtividade principalmente.
E a gente pode observar que no caso da armazenagem, que é um dos déficits, um dos gargalos do nosso setor, dos problemas, ela não consegue acompanhar o mesmo ritmo de crescimento dessa produção de grãos, né? Então a gente compara aqui que tem um setor deficitário, nesse caso da cadeia produtiva da soja e dos grãos, né? Que ele representa em torno de 26% hoje no país. A gente tem um déficit no setor de armazenagem em torno de 26%. E para que a gente consiga sanar, passar por esse gargalo, a gente precisa investir mais em estruturas de armazenagem. E para isso também é super importante a questão de financiamento também junto a esses produtores que precisam viabilizar essas estruturas. A gente acompanha muito nessa questão da capacidade estática hoje no país, né, que é um grande diferencial que os Estados Unidos têm, que quase todo produtor tem um silo, consegue armazenar toda a produção. Aqui no Brasil, vocês, com esse estudo que vocês fizeram a campo, justamente mostra isso. Vocês acompanharam em diferentes safras, porque quando a safra é menor, o pessoal não sente as faltas de armazenagem. Mas isso é uma política de planejamento. Sim, e com certeza. Porque se a gente continuar nesse mesmo ritmo, com certeza a gente vai continuar produzindo, isso está aumentando, essas safras estão mostrando para a gente que isso está aumentando a produtividade nossa produção de grãos. E isso está mostrando também que no setor de armazenagem a gente não está acompanhando o mesmo ritmo. A gente não está conseguindo guardar esses produtos em locais adequados para que eles mantenham a qualidade deles, não tenham perdas. E isso também a gente pode obter algumas vantagens do setor de armazenagem também. Porque a gente tem aí, você tem o milho e a soja como os principais grãos, né? A soja aí passando das 100 milhões de toneladas, esse número mágico, né? 100 milhões de toneladas, né? O que impacta mesmo, né? Agora, é interessante quando há aquela colocação, você retira a soja e entra o milho, quer dizer, o milho segunda safra principalmente. Isso causa um grande transtorno, né? Porque depende do mercado. Sim, com certeza, porque hoje em dia o pessoal nem está mais considerando milho safrinha, né? Está considerando uma nova safra. Que é maior que a safra de verão. Com certeza, está considerando uma nova safra de milho, né? Nessas últimas safras. E aí, o que acontece? A gente tem a produção de soja, a gente tem a produção de milho e a gente precisa escoar tudo isso. O país hoje ele não tem capacidade suficiente de escoar toda essa produção direto pelos nossos portos. Os nossos portos são deficitários também, a estrutura deles. Principalmente essa produção ela é escoada pelos portos de Santos e de Paranaguá também. Está indo um pouco mais agora para São Francisco. E agora eles estão com um potencial muito grande também de fazer o escoamento pelo Corredor Norte. O Arco Norte, O Arco Norte também, né? Que está sendo uma saída para o Centro-Oeste, que está sendo... Desafogar, né? Desafogar tudo. Só que o que acontece nisso também? O pessoal precisa investimento privado, público, principalmente políticas públicas, nessa questão de organizar essa infraestrutura, poder viabilizar essa infraestrutura para poder fazer esse escoamento correto devido da produção, tanto de rodovias, no setor de armazenagem, no setor portuário também, que está com bastante problemas hoje. Então é super importante viabilizar tudo isso. Porque o que a gente vê é o seguinte, milho já se viu armazenar a céu aberto, aproveitando algumas regiões que chove pouco na época, milho a céu aberto ou então dentro dos caminhões. A gente vê aqueles corredores, aquelas filas de caminhões, usando o próprio caminhão como se fosse um silo, né? Quer dizer, isso é incoerente, né? Os prejuízos são grandes. E isso daí é uma das coisas que mais estava acontecendo e ainda acontece, né? Então o pessoal não tem o silo, não tem o armazém, né? Principalmente não tem às vezes na propriedade, né? Tem que em outras, quando usam um armazém de terceiro também, enfrenta filas para chegar ali, né? Então eles estavam meio que usando a carroceria do caminhão para poder armazenar essa produção, né? E aí geram muitas perdas também do produto. O produto, você pode ver nas estradas que é o principal modal para escoar esse produto. Você vê a produção milho, soja pelo chão, né? Então é super complicado isso. Não é o melhor local para armazenar o produto. Não, é isso que a gente vê. Nunca se vendeu tanto silo bag, né? Começou a virar uma mania justamente para facilitar e era um investimento mais prático, mas mesmo assim tem suas deficiências, né? Sim, o silo bag está sendo uma alternativa, né, no setor de armazenagem. Ele não é tão custoso como você construir toda uma estrutura de armazenagem, né? E está sendo uma alternativa, assim,
de urgência para esses produtores para conseguir armazenar essa produção. Amanda, nós vamos fazer um breve intervalo e depois do intervalo nós vamos fazer o segundo bloco do Produtor Quer Saber, destacando, você vai conhecer o que é o condomínio de armazéns rurais. É um instante só. Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje está recebendo a engenheira agrônoma Amanda Gaban. Estamos falando sobre condomínios de armazéns rurais. Amanda, no primeiro bloco a gente traçou um perfil, um panorama do Brasil, o déficit que é conhecido, as perdas no setor e tudo mais, e também mostrando os produtos em exportação. Agora, nesse segundo bloco, vamos conhecer o que são esses condomínios de armazéns rurais. Perante todo esse cenário, né, que a gente acabou falando, tudo da importância dos produtos agrícolas, principalmente dos grãos na balança comercial brasileira, e do gargalo que a gente tem no setor de armazenagem, alguns produtores rurais eles estão se organizando na forma de condomínios de armazéns rurais, que é como se fosse um empreendimento entre eles, né? E é uma nova forma de organização que ela já vinha há algum tempo atrás, mas ela está tomando mais força hoje em dia, né? Nesses últimos anos, devido ao nosso déficit de armazenagem. É uma forma que eles estão enfrentando, tentando driblar esse gargalo. Além disso, eles conseguem obter algumas vantagens desse sistema de condominial. Então, os condomínios de armazéns rurais, ele é um tipo de organização entre produtores rurais vizinhos, né? Eles podem ser parentes ou não, de produtores de grãos, produtores pecuários também que têm atividade de grãos, então eles podem utilizar dessa atividade também para alimentação animal. E eles têm o objetivo de investir em silos e armazéns graneleiros, né, a fim de obter as diversas vantagens provenientes da armazenagem e desse tipo de sistema condominial também, que vem da linha do associativismo, que é semelhante a uma cooperativa ou cerealista, só que é um modelo bem mais simplista. E eles visam principalmente a redução dos custos deles, né? Que hoje em dia os custos de produção eles são bem altos, né? E principalmente com a parte de logística, esses custos acabam encarecendo o produto mais ainda no final. E principalmente voltado para o aumento do lucro deles também, né? Porque a realidade, a importância do silo é bem essa, a realidade de você conseguir vender na melhor hora, no melhor momento e também a questão do frete, né? Daqui a pouco o frete naquele momento não está interessante, você tem o armazém, nesta linha, né? E essa daí é uma das principais vantagens que a gente tem desse sistema condominial, né? Que é uma vantagem estratégica, né? Então eles conseguem viabilizar o escoamento estratégico da produção, quando eles principalmente entre safras, né? A gente está com o frete lá em cima, né? Ocorre a falta de caminhões, que é o principal mecanismo de escoar essa produção. E isso acaba encarecendo muito o custo para o produtor. O produto ele acaba ficando com preço maior, por causa disso o lucro dele diminui. E quando eles têm esse sistema de condomínios de armazéns, é deles isso, né? É um investimento próprio deles, é um empreendimento deles. Eles podem deixar toda aquela produção guardada ali nos silos deles, né? E eles podem fazer esse escoamento no momento que eles quiserem, em qualquer momento do ano. Isso não vai interferir. Então, se eles não tivessem os silos e armazéns para guardar essa produção, eles tinham que escoar rapidamente essa produção. E aí eles iam enfrentar mais ainda os problemas com a logística. Dessa forma que eles já podem contornar esse problema e eles podem ter um lucro maior ainda com a produção. Então, quando a gente tem uma grande oferta no mercado, o preço geralmente ele acaba caindo um pouco. Se eles conseguissem, por exemplo, vender esse produto entre safra, né, o preço geralmente ele pode ficar um pouquinho escalonado, o preço às vezes pode ficar um pouquinho mais alto, elevado, eles vão conseguir ter um lucro maior. Então, essa é uma das principais vantagens desse sistema também. Bom que a tecnologia também evoluiu muito. Você trouxe algumas fotos aí de um condomínio? Ah, sim. Essa daqui é uma imagem de satélite, né? E aqui é um exemplo de um condomínio de armazém rural da região de Ipiranga do Sul, próximo a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, a gente observa como que é a formação dele. Geralmente, esses condomínios, quando eles vão se estruturar, esses produtores já têm a área deles, né, a produção deles, a fazenda. E o que geralmente eles são associados a algum outro tipo de cooperativa e etc, alguma associação, só que eles querem mais ainda, então eles querem reduzir mais o custo deles e aumentar o lucro.
Então, eles viabilizam esse tipo de estrutura, eles se organizam entre produtores rurais vizinhos, geralmente, né, próximos, tem que ser próximos, porque quando eles fazem isso, eles compram um pedaço da terra, ou eles já têm alguma terra, então é em torno de 6 hectares essa terra, e a partir daí eles começam a viabilizar toda a estrutura de armazenamento. Os tubos, tudo, o galpão, a área administrativa, e geralmente isso daqui também fica próximo a uma rodovia, né? Se a gente tiver sorte, é para uma rodovia asfaltada, né? Que no sul as condições das rodovias são um pouquinho melhor que do... né? Estratégico. As especificidades de cada área, né? É uma localização estratégica que eles fazem a montagem do condomínio, que é em volta dos próprios produtores. E quando eles fazem essa localização estratégica em volta dos próprios produtores rurais, condôminos ali, né? Eles vão ter uma diminuição do custo com transporte também. Porque o deslocamento deles vai ser bem menor do local que eles produzem para chegar ali na estrutura de armazenagem. Isso vai diminuir bastante o custo deles. Tem alguns até que eles são praticamente vizinhos ali daquela estrutura de armazenagem, então o deslocamento é só sair da fazenda e colocar dentro do silo, né? É verdade, tem toda a estrutura, né? A recepção, a secagem, os armazéns, você consegue fazer toda essa movimentação na hora certa. É super organizado. Aí aqui, ó, tem até algumas fotos específicas de dentro, né, desse condomínio. Então, quando você sai aqui do local da estrada, da rodovia, você chega, funciona como um sistema de armazenagem comum, né? Tem a balança, aqui a área administrativa deles, geralmente o condomínio de armazém rural, eles elegem um gerente, né, um condômino, né, para conseguir coordenar todas as atividades ali. Tem alguns condomínios que eles pegam, contratam essa pessoa de fora, né, para poder não interferir ali, valorizar a ideia de um ou valorizar de outro. Então, eles pegam uma pessoa neutra para isso. E é ótimo para a gestão do condomínio isso também, né, porque consegue conciliar todas as ideias. Então, aqui a gente tem a entrada, a balança, então ali eles pesam, né, a carga, o caminhão que chegou da fazenda deles, né, dos produtores condôminos. Lá eles já descontam, eles fazem a amostragem, eles descontam o percentual de impurezas e da umidade relativa também. E ali tem uma particularidade dos condomínios também, que eles descontam uma taxa condominial ou uma taxa administrativa, que é uma taxa para poder manter o condomínio também funcionando ali, né? E essa taxa, ela é muito variável, assim, de um condomínio para outro. Depende do que foi organizado, né? Depende do que foi organizado quando eles criaram o condomínio, né? Então, ela pode ser, assim, 2%, um desconto de 2% para todos os produtos, soja, milho, aí no caso da região do sul tem trigo também, né? Ou ela pode ser variável, ela pode ser em torno de 2,5% para soja, 3,5% para milho e 3,5% para trigo. Isso é algo que eles chegam no consenso na hora que eles criam um condomínio que está por escrito no estatuto deles. O produtor precisa se preparar antes de entrar em um condomínio e como funciona na prática esse condomínio? Na verdade, o produtor ele já tem uma formação antes, né? Ele já vem produzindo todo o soja, o milho dele, o trigo, né? Só que ele não dispõe daquela estrutura de armazenagem, né? Então, o que acontece? Eles se juntam, esses produtores rurais, que eles querem viabilizar esse investimento, esse novo empreendimento. Eles fazem algumas reuniões, conversam, eles podem até fazer algumas visitas em outros condomínios também para poder entender, visitar algumas cooperativas, cerealistas também, né? E aí, eles têm algumas especificidades, né? Então, em torno de 8 a 26 produtores rurais que formam esses condomínios, é um número mais baixo, né? É um modelo bem mais simplista. Geralmente, eles produzem em torno de 224 a 840 mil sacas, né? De todos os produtos. Número também bem variável, depende, né? Do tipo de produtor. Eles também conseguem viabilizar em torno de 6 a 11 silos, né? Torres de armazenagem, número também variável. E aí tem até uma característica própria que eles conseguem viabilizar isso para poder ampliar essa estrutura. Eles têm mais força para poder ampliar essa estrutura através de financiamento ou até com a taxa condominial que eles cobram também, porque é um modelo assim, se ele tiver uma boa gestão, tem um bom retorno para eles, né? E aí eles têm a própria estrutura de armazenagem também, que é uma vantagem deles. Então, essa estrutura ela não é de terceiro, é dos próprios produtores rurais, né? Eles têm um estatuto interno, como eu tinha falado, né?
diversas vantagens competitivas, também é um modelo empreendedor, proporciona também a diminuição de vários gargalos logísticos, por exemplo, com custos altos com transporte e do próprio sistema de armazenagem também. Se eles fossem deixar essa produção no armazém terceiro, eles iam ter um valor maior descontado. E quando eles fazem a criação também, tem uma outra particularidade deles, que é o sistema de cotas. Então, assim, eles veem o tamanho da propriedade de cada produtor, a porcentagem, e essa porcentagem ela vai ser proporcional dentro do armazém. Então, se um produtor produz 100 hectares, por exemplo, ele vai ter essa proporcionalidade para conseguir armazenar aquilo dentro do armazém, para conseguir guardar aquela produção dele. Então, por exemplo, o produtor 1 é formado por 10 condôminos. Então, o produtor 1 ele tem direito a 15% de toda a estrutura, ok, desse sistema de cotas. A 20%. E como é que funciona na prática, então? Só para mostrar a última parte daí, né? Na prática, então, aqui é uma figura bem esquemática, simplista, né? Então, ela mostra, assim, a logística, a produção e a comercialização desses condomínios, depois que eles criam esse condomínio. Então, a gente pode dividir, assim, em duas partes isso, né? A gente tem a parte do campo e a gente tem a parte do condomínio de armazém rural, que é toda a parte de armazenagem, né? Essa parte do campo, ela é igual em qualquer tipo de produtor rural, então você tem a produção, a colheita, a armazenagem que depois vai para o condomínio de armazém, a comercialização e a venda, que podem ser próprias do produtor. Só que o que acontece? Na parte de insumos e sementes, geralmente quem são esses produtores condôminos, eles conseguem fazer a aquisição desses produtos através do condomínio. E eles têm um lucro maior com isso, porque eles estão em mais produtores. Aí estão as principais vantagens aí, né? Isso, eles estão entre vários produtores, né? Então o preço desses produtos, eles conseguem barganhar mais. A parte também de comercialização e venda pode fazer própria, mas geralmente eles fazem através do condomínio, pelo gerente ou por uma pessoa específica que vê as cotações diárias e consegue viabilizar isso também. Aí a parte do condomínio propriamente dita, né, também é como se fosse uma estrutura normal de armazenagem. Você tem a pesagem, a amostragem, o galpão ali que... Toda a estrutura normal do armazém. A limpeza, secagem, os silos e armazéns. E depois tem a parte estratégica também de comercialização e venda, né? Que você pode fazer através do condomínio e a partir daí todos os custos logísticos ficam para o terceiro. Então essa é uma grande vantagem para eles também. Ok, eu agradeço a participação da engenheira agrônoma Amanda Gaban. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia.